É isso, né, meu povo? Voltamos de viagem, chegamos aqui em São Paulo ontem à noite. E vamos lá dos insights poderosos aí que a gente conseguiu extrair dessa viagem. Separei aqui tudo organizado pra vocês. Tô aqui na casa da minha sogra antes de pegar o próximo voo. Em vez de ir pra Curitiba, agora a gente vai pra Belém. Vamos visitar aí um casal de amigos que vai casar, vamos casar os nossos amigos. Amigos da época de faculdade, né, velho? Eu acho muito legal como minha esposa, a Luciana, ela mantém essas relações da época da faculdade. Eu sou muito ruim nisso, cara. Muito ruim nisso. Cara, organizei tudo em tópico aqui, eu e meu chat GPT. Eu tenho certeza que vocês vão curtir esses insights, que eles são poderosos demais para todo infoprodutor, empresário, empresária que quer ir para um próximo nível. Porque foi uma viagem de premiação, mas foi uma viagem que trouxe muita coisa foda pra gente, tá? Mas antes de eu falar aqui, saca só isso aqui, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Eu tô na casa da minha sogra, como eu falei, só que ela mora hoje no mesmo prédio que um dia eu morei. Eu morei exatamente aqui, ó. Ai, caraca, cadê? Eu morei exatamente aqui, ó. Nesse apartamento, cara. E eu tinha exatamente essa vista todo santo dia. E tá tudo bem, né? É uma vista melhor do que muitas que São Paulo pode oferecer. Mas tem coisa melhor, né, gente? Pelo amor de Deus, ainda mais depois dessa viagem de Dubai. Cara, quanta coisa foda a gente viu. E eu derrubei aqui o vaso da minha sogra. Se ela descobrir, ela vai me matar. Então vamos ajeitar o vasinho dela, né? Que aí vai dar ruim. Mas vamos lá. Então, cara, vamos logo aqui dos insights poderosos que a gente conseguiu extrair dessa viagem. Os insights que realmente faz sentido, né? Trazer aqui pra vocês. Cara, a primeira coisa eu preciso dizer. Nossa, KiwiFi, vocês conseguiram mostrar pra gente como a gente é liso ou medroso. Porque a gente ficou no 6º melhor hotel do mundo hospedado. O Atlantis Royal alguma coisa, eu já não lembro mais o nome. Aquele luxo todo surpreendeu demais, galera, surpreendeu demais. Só que sabe o que é muito louco? A gente ontem à noite foi ver o preço da diária, do mesmo quarto que a gente ficou. E eu fui ver e o preço é tipo R$ 2.600 a diária. Ou seja, a gente se organizando bonitinho, poderia tranquilamente ficar hospedado lá por uns dias, por uns 7 dias, 10 dias, gastar uns 26, 30 mil reais com isso. É um dinheiro alto? É, mas dá para fazer. A gente tá dentro das nossas condições financeiras hoje, se programado direitinho. Então, olha que louco como a gente não se permite viver coisas luxuosas por medo, cara. Então a gente é pobre mesmo, tipo, a gente viveu situações lá de que a gente não tem grana ou a gente só não tem coragem de se organizar para comprar aquilo que a gente quer, gastando o dinheiro velho, nunca contando com o ovo na linha do dinheiro novo. Segundo ponto, cara, segundo ponto. No final do dia, a gente precisa ter clareza que quando a gente convive com pessoas que ganham próximo, ou um pouco mais, ou um pouco menos, e a gente percebe como a mentalidade delas é diferente em relação a dinheiro, a gente percebe e desbloqueia um novo lugar que não é somente sobre você comprar ou não comprar, é sobre você criar coragem. Cara, eu vi o Zanon à beira de comprar um Rolex, sendo que a vida toda o Zanon teve muito receio de comprar coisas caras. Eu vi o Zanon gastando com perfume de nicho. Eu vi o Zanon querendo alugar uma Ferrari por um dia só para dirigir. Cara, eu vi o cara que sempre foi muito mais conservador, que tem 3 filhos, que é meu sócio, né, Zanon Macedo, pensando de uma forma completamente diferente, só porque ele estava perto de pessoas que acessavam essas coisas com muito mais naturalidade, com muito menos medo, com muito menos escassez. Então, assim, no final do dia, cara, o que eu posso dizer para vocês é que dinheiro e mentalidade, eles estão muito correlacionados e a gente precisa entender como desbloquear essa parada. Beleza, mas dito isso, o segundo insight, ele é um insight que eu lembrei de uma frase de um expert meu, que era o Matheus Marcondes, cara. Esse cara do nicho de odonto.
mas ele foi um grande empresário do físico, né? E ele me falava uma frase muito legal que ecoou na minha cabeça quando eu tive algumas conversas e tomei essa decisão finalmente, que foi: o medo é o disfarce do desejo. E eu tinha muito medo de abrir nicho, eu tinha muito medo de sair do fitness para falar com outros nichos, porque eu sentia que a metodologia podia não se adequar, a metodologia podia não dar certo. Só que isso foi um equívoco de 200% de tudo que eu pensei, porque a nossa metodologia ela nunca foi sobre o fitness, ela sempre foi sobre infoserviço, foi sobre como tornar um serviço escalável. Tanto que se vocês que estão conosco e nos conhecem, nos acompanham, vocês sabem, eu não ensino plataforma, eu não ensino a criar infoproduto, eu ensino a pegar a tua consultoria online e tornar ela mais escalável. E eu posso fazer isso com médico, eu posso fazer isso com prestadores de serviço de clínica, eu posso fazer isso com advogado, eu posso fazer isso com contador, eu posso fazer isso com qualquer profissão. Mas sabe quando você está na cama quentinha e você não quer levantar? Era um pouco disso. Então, depois de perceber o quão a gente está sofisticado a nível de operação, o quanto a gente domina a operação robusta, complexa, nossas rotinas, rituais, gestão, o quanto a gente manja de operação, mas ao mesmo tempo a gente está travado por conta do nosso nicho do fitness ser pequeno, cara, sim, não foi só insight, mas foi uma puta decisão abrir nicho. Então, esse vídeo aqui, inclusive, é um vídeo abrindo para vocês, confessando para vocês uma decisão que foi tomada nessa viagem e que vocês vão ouvir falar aí nos próximos capítulos, tá? Inclusive, precisamos ir para o aeroporto, senão Dona Luciana Burgos vai brigar comigo. E eu, olhando aqui o vídeo, percebi uma coisa. Olha lá, influência do Pedrão Lotz, tá? Comprei o Oura Ring e comecei já a traquear as paradas aqui. Inclusive, bora ver, Lotz, se eu dormi bem essa noite. E aí, será que eu dormi bem? Será que eu dormi bem? Rapaz, tá esperando eu... Ah, tá processando aqui, updating, waiting for your sleeping data. Ou seja, ele tá calculando aqui todas as paradas. Depois eu vou ter que entender todo esse bando de traqueamento. É um anel que traqueia tudo, tá? É um gadget que traqueia tudo. E isso foi influência do nosso querido aluno lá, Pedrão Lotz, que usa, me recomendou, enfim, comprei. E vamos para os próximos insights aí, mas agora vai ter que ser em movimento, tá, galera? Porque estamos na correria aqui, pegar o próximo voo indo para Belém. Chegando agora no aeroporto. Partiu Belém do Pará. Rapaz, eu tô cansado já de aeroporto. Você já cansou de aeroporto, amor? Não, pronto. Sempre pronto? Sempre pronto. Tá louco, pelo amor de Deus. Não aguento mais, velho. E um insight muito poderoso dessa viagem foi entender que conexões destravam crenças, quebram crenças. Assim como eu já tive uma crença muito forte quebrada um dia, que era aquele lance do... pessoas que ganhavam menos que eu, tendo mais dinheiro que eu. Isso foi um choque emocional muito forte pra mim, porque eu falei, caralho, eu achei minha vida toda que ter mais dinheiro, ser mais rico, era ganhar mais, mas não, eu percebi que na verdade é ter mais, gastar menos do que você ganha e acumular esse dinheiro. Também me chocou muito ver pessoas que ganham a mesma coisa que eu, não tendo problema para gastar com coisas que são mais luxuosas, melhores, etc. E tendo dinheiro guardado tanto quanto eu. Ou seja, percebendo que não é sobre você não acessar o luxo para ter dinheiro guardado. É sobre você saber gastar de forma inteligente, acessando as coisas que você gostaria de ter. Então, mais um insight foda dessa viagem. E dentro desse ponto, né, que as conexões, elas destravam crenças, destravam decisões, acontece uma parada nessas viagens que eu digo que é o puro efeito mastermind, só que genuíno, né? Normalmente as pessoas pagam para estar dentro dos masterminds. Só que os masterminds verdadeiros é você estar numa mesa cheia de gente inteligente, com resultado, e você ter um problema e você jogar na roda e ver como eles resolvem. Cara, eu adoro fazer isso. Toda vez que a gente se conecta com pessoas que, obviamente, estão dispostas a ajudar, né?
Eu tô numa mesa, tá cheio de gente inteligente, gente de tudo quanto é nicho, tudo quanto é mercado, tudo quanto é lugar. E aí você fala assim, cara, eu tô com esse problema. Vocês já passaram por ele? Vocês já viveram ele? Como é que vocês resolveriam ele? Cara, e o conceito de mastermind puro acontece. Então, conexões destravam crenças, destravam decisões. Conversas simples realmente resolvem problemas complexos, tá? E também, cara, uma realidade que me chocou muito, que inclusive foi uma das decisões mas foi um dos pontos que mais contribuiu para a decisão de abrir nicho, foi perceber que tem gente ganhando muito mais do que você, fazendo coisas muito mais simples. Cara, isso é a realidade pura do mercado. O mercado ele não perdoa, né? Se você não teve a inteligência de ler uma oportunidade e apostar naquilo, você acaba refém de uma má leitura, né? E não quer dizer que você não seja bem sucedido naquilo que você faz, mas eu percebo que isso é um mal nosso, principalmente profissional de saúde, né? Eu sou originalmente formado em educação física, então eu tenho uma tendência gigantesca de tomar decisões pautadas na minha formação, de onde eu vim. Então eu tive mais afinidade com medicina, eu tive mais afinidade com odontologia, eu tive mais afinidade com educação física, nutrição, por conta da minha origem. E eu entendo que essa nossa área de domínio faz com que a gente se sinta mais confortável para fazer certas coisas diferentes de outras. Só que tem gente, cara, que entra no mercado de um jeito muito diferente da gente. Que é simplesmente, eu não faço nada, eu sou Uber, exemplo, eu não tenho informação nenhuma. E aí eu olho todo o mercado e eu falo, cara, esse mercado aqui agora está crescendo, eu vou surfar essa onda. E o cara se posiciona naquele mercado, ele ganha dinheiro com aquilo e ele surfa uma assimetria, porque é um mercado que está crescendo agora, é um mercado que está começando agora. Então, isso mostra pra gente como negócios são, de fato, uma ciência que a gente não domina. É uma ciência que a gente está aprendendo a dominar. Porque se a gente quer empreender profissionalmente, a gente não vai escolher a nossa área de afinidade somente. A gente tem que levar em consideração outros fatores também. Então, por exemplo, com a consciência que eu tenho hoje, se eu soubesse, né, que eu ia ficar tão restrito no nicho de saúde e fitness com a empresa de educação, com a clareza que eu tenho hoje, eu tinha uma noção, mas com a clareza que eu tenho hoje, cara, eu não teria começado nichado, eu já teria começado aberto. Então, esse é um ponto muito legal, que é entender a realidade do mercado, né? Então, mais um insight, esse aí foi o 5º insight. Outro ponto bem legal, inclusive, quem me ensinou muito sobre esse ponto foi essa pessoa maravilhosa que está aí na frente, né? Bom dia, meu amor. Você já tomou café? Não tô carismática ainda. Não tá carismática ainda? Pois é, estamos aqui tentando ser carismáticos nessa manhã. Mas o que essa mulher me ensinou, galera? Ela me ensinou uma parada simples, porque eu sou um cara muito metódico, muito sistemático, eu sou um cara que acaba sendo muito intencional e direto. E às vezes isso afasta as pessoas. E ela falou assim, Ian, inverte a ordem, né? Normalmente eu fazia o networking e a amizade vinha por consequência de quem gostava de mim. E a maioria das pessoas não curtia muito a minha pessoa, porque eu era muito direto. E aí ela falou assim, cara, faz a amizade primeiro, depois puxa a conversa mais intencional e tal. Eu falei, tá, bora lá, né? Vamos ver. E eu comecei a fazer isso faz um tempo. Então, eu parei de conversar sobre trabalho, primeiramente. Comecei a conversar sobre vinho, viagem, relógio. Não que eu tenha relógio, né? Mas ainda não comprei meu relógio caro, mas tipo... assuntos em comum. Assuntos em comum de interesse. Perfume, qualquer coisa, velho. Roupa. Até, inclusive, falar de operação, mas de um ponto de vista mais leve, né? Falar do dia a dia, de casamento, de tudo, cara. E aí, no final desse rolê, o que eu percebi? É que, cara, quando você desenvolve amizades, você desenvolve confiança. Quando você desenvolve confiança, o network ele é muito mais leve, ele é muito mais natural. E aí você desenvolve relações que você pode levar para a vida, não somente para o trabalho. Então, outro insight muito bom dessa viagem foi fazer novas amizades. Cassiano, o Gabriel com a Tássia, o Lucas, que a gente não ficou tão próximo, mas, porra, puta cara, safo pra caramba. Quem mais a gente fez amizade, amor, essa viagem? Você lembra? Bora lá, me ajuda. Você é melhor de nome do que eu. Acho que esses 3 foram que a gente ficou mais próximo. O Zanon já tava lá, o Cariani já tava lá. Deixa eu pensar aqui mais. A Tati do Cariani, a gente não tinha conversado. É verdade, a Tati é muito fofa, muito querida.
É isso. Então, cara, a gente fez ótimas amizades nessa viagem, amizades que a gente pretende levar pra vida muito além do trabalho, né? Não ficar só preso no trabalho. Acho que isso é uma parada legal. Agora, último insight. Gente, eu preciso rasgar uma seda pra QIFI, olha. Puta que pariu. Cara, eu vou falar pra vocês. Existem várias empresas do mercado. De meio de pagamento, então, várias. Mas empresas de meio de pagamento que resolveram abrir mão de um pouco da sua margem, ou de um muito, não sabemos, né? Não temos acesso a esses números, para proporcionar para os seus produtores esse tipo de experiência que a QIFI tem proporcionado, eu não conheço, não existe, e eu vou falar mais, tá? Quem não se adaptar a esse novo tipo de sofisticação desse mercado vai sofrer, cara, porque o produtor sabe o quanto de dinheiro os meios de pagamento estão ganhando em cima deles. Eles sabem que eles formam mercados para esses meios de pagamento. Então, a gente precisa ter algum tipo de retribuição para fazer sentido e não querer fundar um nosso, e não querer abrir conta em outro lugar só para testar se tem alguma diferença, entende? E não ficar reclamando muito de taxa. Então, cara, vou falar para vocês, pô, a gente viveu coisas assim incríveis, restaurantes incríveis, passeios incríveis, andamos de jet, andamos de iate, ou barco, sei lá o que era aquilo, andamos de UTV no deserto, andamos de camelo, não chegamos a andar de camelo, não deu tempo. Mas a gente fez cada rolê massa, velho. Cada rolê massa, conheceu cada lugar foda, incrível. E tomamos um tianello pra fechar a noite num restaurante russo, que inclusive é o preferido da Alex, né, mulher do Arthur. Então, assim, cara, indescritível, velho. Obrigado, QIFI, de verdade. Tamo junto. Vamos seguir alimentando esse relacionamento aí, porque faz sentido, né? Ano que vem a gente tá no Japão. E ano que vem eu não sei, olha. Porque pra poder fazer 50 milhas desse ano pro ano que vem, porque a gente tem duas contas que faturaram 10 milhões cada uma. E a gente precisa para ir pro Japão 50M, só que não soma. Tem que ser 50M numa conta, então tem que faturar em um ano 40M a mais. No caso do Zanon, 39, que já tá em 11, quase 12. Enfim, mas cara, esses foram os insights da viagem, eu espero que tenha agregado pra vocês aí, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho, acompanha aí, velho. Acompanha aí porque vamos produzir muito vídeo nesse formato agora, que depois de uma mentoria com Cariane a gente entendeu como fazer isso aqui. Valeu!